Boa tarde, Vânia. Boa tarde, Bnei Noach. Tem um Yom Yom, um diário de bordo racídico do Momento Rabat, que fala que a Torá é comparada à água. Por quê? Porque a água vai se decantando, vai se precipitando das alturas pela chuva e os rios e correntes e montanha, os rios e montanha, a água vai caindo, caindo por quedas d'água e cachoeira, ela vai se depositando em lugares mais baixos. Assim também a Torá vem dos mundos adimensionais, mundos espirituais que não ocupam lugar nem no espaço nem no tempo, e ela vai se revelando nesse mundo por meio das informações. Sempre lembrando que Torá não é mera informação. Informação é a gente pega na internet, no maior rabino do mundo que chama Mr. Google, Rabbi Google, mas não é informação só. É veículo de espiritualidade. Em cada informação tem a vontade daquele que criou o universo e que criou os infinitos mundos espirituais. Deus colocou a vontade dele dentro da Torá e das 7 leis de Noah. Isso é incrível, é simplesmente incrível. Nós, pobres mortais, seres humanos, em relação a Deus, nem existimos, a essência maior de Deus, o universo, existia o universo e não existia o universo, não faz diferença, porque a essência maior de Deus, ele é o Todo-Poderoso e nada e ninguém existe além dele. Então a maior, na criação do universo tem duas grandes novidades. A primeira é a criação do próprio universo. É uma grande novidade. Deus se ocultou para fazer surgir o universo. A segunda novidade é a causa, o motivo pelo qual Deus criou o universo e os infinitos mundos espirituais. Que ele quis que pudessem fazer a vontade dele. Isso é uma novidade infinita, fazermos a vontade daquele que não precisa que façam a vontade dele. Eu já falei aqui em outras ocasiões, já gravei, já me manifestei. Um ser humano, que é um ser limitado, quando ele tem vontade de algo, ou porque ele precisa, ou porque ele não tem. Deus não precisa de absolutamente nada. E ele tem tudo, porque toda a realidade maior está dentro de Deus. E fora de Deus não existe nada. Além de Deus, além de Hashem, não existe nada. Então é uma grande novidade que Hashem, pela sua bondade infinita, criou, fez surgir criaturas limitadas como nós, seres humanos, e ele deu a possibilidade de nós fazermos a vontade dele. Incrível! A vontade do ser infinito, que não precisa nada e não precisa de ninguém e não existe nada além dele, ele nos deu a possibilidade de fazermos a vontade dele. Então a água, a Torá é comparada à água, mas a mística da Torá, que é a filosofia racídica e particularmente a Kabbalah, na verdade, vamos trocar, a Kabbalah e particularmente a Hassidut, a filosofia racídica, que é a fina flor, é a nata, é o âmago da Kabbalah, é a filosofia racídica, ela é chamada de fogo. Por quê? Porque todo mundo, o fogo, o que é o fogo? O fogo tem luz própria e ele aquece, mas todo mundo tem medo de chegar perto do fogo. O que acontece se chegamos perto do fogo? Nos queimamos. Então, a parte mais mística e mais oculta da Torá, que é a filosofia racídica e a Kabbalah, é chamada de fogo. Mas vem o Yom Yom, um dos comentários do livro lá de Diário de Bordo Racídico, que fala o seguinte, que nós não temos que ter medo de fogo, porque o próprio Criador, ele se revelou para Moshe na visão do fogo. Mas, na verdade, não é Hashem. Quando ele se revela de uma forma, de outra forma, não é ele. Ele está acima de tudo, ele não tem forma alguma. Olha que interessante. O primeiro mandamento, quando Deus entregou os 10 mandamentos, ele falou: eu sou o eterno teu Deus, que te retirou do Egito. Interessante. Por que que Deus falou que ele é o eterno Deus, que retirou o povo de Israel do Egito? Porque na travessia do Mar Vermelho, daqui a 2 semanas, nós vamos ler na Torá Parashá de Beshalach, que é a travessia do mar.
Na travessia do Mar Vermelho, que não é vermelho, é de juncos, foi traduzido errado do inglês para o português, em vez de wheat, foi traduzido como red. Red é vermelho e o wheat é junco. Então, na tradução, traduzir errado junco é bambus, são bambus fininhos, porque toda a margem do Mar Vermelho ela é composta nascem na margem do mar esses juncos, então em vez de traduzirem mar de juncos, traduziram como Mar Vermelho. Muito bem. Na travessia do Mar Vermelho apareceu um anjo de Deus diante do povo de Israel. Ele parecia um guerreiro. Todo o povo de Israel viu um guerreiro. Tiveram uma visão lá de um anjo de Deus separando o povo de Israel dos egípcios. E esse anjo parecia um guerreiro lá no mar. E depois Deus se revelou, a voz de Deus era de um ancião no cume do Monte Sinai. Por que Hashem, é uma das inúmeras explicações, tá? Por que Hashem se revelou no cume do Monte Sinai e disse o seguinte: eu sou o eterno teu Deus que te retirou do Egito? Porque o povo de Israel viveu centenas de anos na presença dos egípcios, que eram terrivelmente idólatras. As duas maiores idolatrias do Egito chamavam-se Rio Nilo, de cara, Deus acabou com a idolatria transformando de sangue, a primeira das pragas, e a outra grande idolatria era o próprio Faraó, em hebraico Paró. O Paró era uma idolatria. Os comentários falam que ele não comia na frente de ninguém e ele não ia no banheiro. Mas ninguém sabia explicar porque ele ia com a cara amarrada às 5 horas da manhã no Nilo e saía alegre e saltitante. Ele usava o Nilo às 5 horas da manhã, quando ninguém estava vendo, ele usava como banheiro. Mas oficialmente o Faraó, o Paró, não comia na frente de ninguém e não ia no banheiro. Muito simples, porque Deus nem come e nem vai no banheiro. Ele era considerado uma divindade. Por isso o cristianismo, quando pegou o judeu controverso e polêmico chamado Jesus e o transformou numa divindade, é porque na antiguidade era muito comum transformar pessoas em divindades. Os Césares, os imperadores de Roma, todos eles eram considerados uma divindade. Faziam sacrifícios na frente do imperador, porque ele era um deus. O faraó era um deus. E também o cristianismo resolveu pegar um judeu e transformá-lo num deus. A idolatria no culto à personalidade era muito comum na antiguidade. E voltando ao assunto, então quando Hashem se revelou no Monte Sinai, ele sabia que o povo de Israel estava muito influenciado pela idolatria. Então Deus já cortou o barato de cara, dizendo o seguinte: olha, vocês viram um anjo meu representando a mim como um guerreiro lá no mar. E agora eu estou me revelando aqui na voz de um ancião. Mas não se enganam. Não é que existia o guerreiro e o ancião. Eu sou o mesmo. O mesmo que estou me revelando aqui no Monte Sinai, eu sou o mesmo que apareceu sob forma de um guerreiro lá na travessia do mar. Não se enganem, aqui não são dois, Deus nos livre. É um só. Só que eu posso assumir a forma que seja. Eu assumi a forma de um fogo na sarça ardente, depois no mar, na travessia do mar, eu apareci como guerreiro, e aqui eu estou com a voz de um ancião. Mas eu sou o único, um único Deus. Eu posso aparecer de várias formas, mas não sou eu, não. Não sou essa forma, aquela forma. É uma pergunta também que muito clara, de encontro a essa ideia. Por que Deus tem nomes? Por que Hashem tem nomes? A essência maior dele está acima dos nomes. E a explicação é que o nome de Deus, cada nome dele, é associado a uma forma de revelação dele nos mundos espirituais. Então, por exemplo, o nome El, ou Kel, não falamos exatamente, só para vocês saberem, está ligado à bondade. Elohim está ligado à severidade. O tetragrama de Deus está ligado ao nível superior, acima da bondade e acima da severidade. Então, cada um dos nomes de Deus
estão ligados à forma de atuação dele nos mundos espirituais. Mas ele, na sua essência maior, está acima de todos os nomes. Totalmente acima de todos os nomes. Então, por isso que ele pode aparecer de várias formas. Mas, na verdade, ele é um só. E a mesma coisa ele apareceu sob forma de fogo. Então, nós devemos saber que a Torá é comparada à água, a parte íntima da Torá ela é comparada ao fogo, porque o fogo, a água sacia a sede, mas em contrapartida ao fogo, ele tem a capacidade de aquecer e tem a capacidade de iluminar. Da água nós podemos chegar perto, mas o fogo não podemos chegar muito perto, senão nós nos queimamos. Da parte íntima da Torá, ninguém pode enveredar. Vamos lembrar aquela história famosa dos 4 sábios que entraram no Pardes, no pomar. Pardes são as iniciais de Pshat, Remes, Drash e Sod. O sentido literal, as pistas, insinuações da Torá e dicas da Torá. Depois as explicações metafóricas, alegóricas, midráshicas. E finalmente os segredos da Torá. 4 entraram, foram até as últimas consequências, transferiram a alma deles para os mundos adimensionais. 4 entraram nos mundos espirituais, adentrando e enveredando pelo caminho da Kabbalah, pelo caminho da mística, pelo caminho da Hassidut. Somente um dos 4, o que aconteceu com esses 4? O primeiro chutou o pau da barraca, virou renegado, Lisha ben Abuya, conhecido no Talmud como Acher, o outro. Entre parênteses aqui, o outro não é o Francisco Coco lá na novela, o outro. O outro vem no Talmud, é o Acher, o outro, porque ele virou um renegado. Ele subiu nos mundos espirituais e deu algum crepe lá em cima e ele acabou chutando o pau da barraca. O segundo era chamado Ben Zomá, não Zoná com Nun, Zomá com Mem. Ben Zomá, ele viu uma coisa lá que ele não estava preparado para ver, ele enlouqueceu. Enlouqueceu, perdeu a razão. O terceiro, Ben Azai. Ben Azai, ele não queria se casar e não queria ter filhos para poder se dedicar integralmente 24 horas por dia à Torá. Tudo bem, em se tratando de um ser humano normal, tudo bem, um bom motivo, estudar a Torá o tempo todo, não precisar se dedicar à esposa, aos filhos, à família. Mas ele tinha um nível espiritual tão elevado que lá em cima, nos mundos espirituais, cobraram dele. E cobraram como? Cobraram com a própria vida. Ben Azai viajou para esses mundos espirituais e não voltou. Ele morreu. O único que entrou em paz e saiu em paz é o maior rabino dos últimos 2000 anos, Rabi Akiva. Rabi Akiva Ben Yosef, descendente de convertidos ao judaísmo. Rabi Akiva, sempre lembrando que o maior rabino dos últimos 1000 anos é Rambam Maimônides, o maior rabino dos últimos 2000 anos é Rabi Akiva, e o maior rabino dos últimos 3000 anos é Moshe Rabbeinu, Moisés, o nosso mestre. A palavra nosso mestre em hebraico é Rabbeinu, daí vem a palavra Rabino, vem de Rav Shelano, Rabbeinu. Moshe Rabbeinu é o maior rabino de todos os tempos do povo de Israel. Ele só será suplantado pelo Rebbe Melech HaMoshiach a qualquer momento, se Deus quiser. Então o fogo tem essa característica, ele ilumina? Sim. Ele aquece? Sim. Mas as pessoas têm medo de chegar perto dele. Por quê? Porque podem se queimar na parada. O exemplo, esses 4 grandes sábios. Só Rabi Akiva entrou em paz e saiu em paz. Por que ele saiu em paz? Porque ele também entrou em paz. Os outros 3 colegas dele não saíram em paz, porque não tinham entrado em paz. Um virou um renegado, o segundo enlouqueceu e o terceiro morreu. O único que entrou em paz e saiu em paz foi Rabi Akiva, porque ele soube lidar com o fogo. O fogo, quando ele é controlado, ele pode aquecer e ele pode iluminar, mas tem que saber como chegar muito perto dele, senão a gente pode se queimar na parada.